Se você ainda não ouviu falar da NIO, eu vou te contar agora. Fique de olho nesta empresa. Esta é uma startup chinesa de veículos elétricos que muitas vezes é chamada de Tesla da China, mas na verdade é muito mais do que isso. Ela oferece algo que nenhum fabricante de veículos elétricos americano oferece atualmente, e isso é a troca rápida de bateria, para que você não precise recarregar seu carro elétrico. Recentemente, a NIO anunciou que concluiu 30 milhões de trocas de baterias. Vou te contar o quão rápido a NIO alcançou esse marco, o que isso significa e por que a Tesla deveria se preocupar. Agora, a NIO é a maior empresa de troca de bateria do mundo. Em outubro, a NIO transmitiu ao vivo um marco significativo no mundo dos carros elétricos: 30 milhões de trocas de baterias. Segundo a NIO, ela realiza mais de 60 mil trocas de bateria todos os dias. Não é apenas mais rápido do que recarregar um carro elétrico, mas pode ser ainda mais rápido do que abastecer um carro a gasolina. Este marco é enorme porque prova que é um mercado viável para consumidores que preferem a troca de bateria. A troca de bateria faz sentido, especialmente em viagens longas. Também faz sentido para veículos de compartilhamento que desejam voltar rapidamente à estrada e até mesmo para veículos comerciais e caminhões de entrega elétricos. Há também benefícios financeiros, pois a troca de bateria economiza dinheiro para o consumidor desde o início. Aqui está como funciona. Quando seu carro elétrico precisa de mais energia, você o leva a um posto para trocar sua bateria descarregada por uma totalmente carregada, e leva literalmente apenas alguns minutos nos carros projetados para isso. O conceito começou na Ásia e agora a tendência se espalhou pela Europa, especificamente na Noruega. Se você está se perguntando por que a Noruega, é porque a Noruega tem o maior número de carro elétrico per capita no mundo, com uma participação de mercado de 65%. Então, não é coincidência que a Noruega seja o primeiro país europeu a integrar a tecnologia de troca de bateria da NIO. A troca de bateria não é destinada a ser a única solução para os carros elétricos. Em vez disso, é um complemento à infraestrutura de recarga atual. Quando se pensa em recarregar um carro elétrico, a maioria dos consumidores pensa em conectar seu carro elétrico a um posto de recarga. Na melhor das hipóteses, você está olhando para uma espera de 30 a 60 minutos se for o único na fila, e isso se seu carro elétrico estiver conectado a um carregador rápido de CC. Mas com a troca de bateria, isso é significativamente reduzido para entre 3 e 5 minutos. Isso é revolucionário porque torna mais acessível e conveniente para os motoristas carregarem rapidamente seus carros elétricos, e o motorista nem precisa levantar um dedo. Agora, para trocar a bateria do seu carro elétrico em uma estação da NIO, seu carro elétrico precisa estar preparado e ter um design especial chamado Easy Swap. Não estou dizendo que a NIO inventou a troca de bateria, mas ela é líder nesse segmento hoje. 30 milhões de trocas de bateria são, com certeza, uma grande conquista, mas o que é ainda mais impressionante é a rapidez com que a NIO alcançou esse marco. Voltemos a maio de 2018, quando a NIO concluiu sua primeira estação de troca de bateria em Shenzhen, China. Isso foi há 5 anos. Naquela época, o serviço de troca de bateria era largamente desconhecido e os proprietários de carro elétrico eram céticos. Mas isso mudou muito rapidamente. Avançando 2 anos para 2020, ela já havia alcançado seu primeiro milhão de trocas. 2 anos depois, em 2022, alcançou seu 9º milhão, e um mês depois, atingiu 10 milhões. Avançando para abril de 2023, a NIO alcançou suas 20 milhões de trocas, e 6 meses depois, 30 milhões. Com as estações de troca de terceira geração da NIO, os clientes estão olhando para um tempo de troca de bateria de cerca de 3 minutos, no máximo. Em outubro passado, a NIO tinha quase 2.000 estações de troca de bateria na China, sendo 574 ao longo das rodovias. A NIO tem trabalhado para adicionar mais 1.000 estações de troca de bateria até o final deste ano. Inicialmente, a NIO oferecia trocas gratuitas de bateria para os proprietários de carros, com o objetivo de incentivar os clientes a experimentar a troca de bateria, eventualmente, preferi-la à recarga. Mas em junho deste ano, a NIO baixou o preço de toda a sua linha de modelos em 4.100, e o serviço gratuito de troca de bateria logo se tornou uma opção paga. As estações de troca de bateria da NIO são conhecidas como estações Power Swap e estão estrategicamente localizadas em toda a China. Essas estações são equipadas com tecnologia avançada de robótica. Além disso, a NIO também oferece um serviço baseado em assinatura chamado Battery as a Service ou Programa BOS. Com esse programa, os clientes
clientes podem comprar um carro elétrico sem a bateria. Os clientes gostam disso porque significa que o custo inicial do veículo elétrico é muito menor. Em vez de comprar uma bateria, os clientes neste programa pagam uma taxa mensal pela bateria, que pode ser trocada em qualquer estação Power Swap da NEL. Se você pensar sobre isso, o modelo de negócios é bastante inovador e atraiu muitos clientes. A NEL também está comprometida com a sustentabilidade e a satisfação do cliente, o que significa que a empresa se concentra no uso de fontes de energia renovável para alimentar suas estações de troca de bateria, reduzindo a pegada de carbono total. A NEL também oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender às necessidades de troca de bateria de seus clientes. Todas essas iniciativas desempenharam um papel importante no sucesso do fabricante de automóveis. Apesar do sucesso, a NEL enfrenta seus próprios problemas. A NEL emprega cerca de 11 mil pessoas em pesquisa e desenvolvimento, mas a empresa só vendeu 8 mil carros por mês de abril a junho deste ano de 2023, e as coisas não estão somando. A NEL investiu muito mais do que está trazendo de volta. Na verdade, a empresa investiu tanto em robôs que uma de suas fábricas emprega apenas 30 técnicos, e esses 30 trabalhadores podem fabricar 300 mil motores de carros elétricos por ano para cada assento em seus carros. A NEL oferece óculos de realidade aumentada por $350. A empresa até introduziu um celular que interage com o sistema de direção autônoma do carro, algo que nem a Apple sonhou em fazer até agora. Você pode ver que ela tem trabalhado arduamente para ser uma tecnologia de ponta, mas aqui está o ponto. Nenhuma dessas opções tecnológicas com sinos e assobios provou ser lucrativa. Na verdade, está longe disso. Acredite ou não, a NEL perdeu $835 milhões no segundo trimestre de 2023, com uma perda média de $35 mil para cada carro vendido, o que é enorme quando se considera que o preço médio de transação da NEL é de mais de $42 mil. Falando em perder dinheiro, a primeira e óbvia pergunta é: como a NEL conseguiu se manter viva após perdas tão significativas? Bem, assim como muitas outras empresas na crescente indústria de carro elétrico da China, a NEL tem um forte apoio do governo. Estou falando de apoio sério. Por exemplo, quando a NEL quase ficou sem dinheiro em 2020, um governo local investiu imediatamente uma quantia incrível de $1 bilhão por uma participação de 24% na empresa. Além disso, um banco controlado pelo Estado liderou um grupo de credores para investir mais $1,6 bilhão na empresa, o que ajudou a manter a empresa à tona. Mas avançando 3 anos e meio, e hoje a NEL está começando a afundar novamente. A verdadeira pergunta é se a NEL será capaz de vender carros suficientes para justificar seus enormes gastos com pesquisa e desenvolvimento. Apenas o tempo dirá sobre isso, mas por enquanto, o segredo do chamado sucesso da NEL é o apoio do governo e praticamente recursos ilimitados à sua disposição. Na verdade, isso não é algo novo na China. Outras montadoras de carro elétrico chinesas estão indo em frente apesar de grandes perdas, e essas empresas estão apenas crescendo. Outra startup chinesa de carro elétrico, a XPeng, por exemplo, também reconheceu a assistência do governo. No entanto, há outra montadora de carro elétrico chinesa líder que é a BYD, que é uma exceção em comparação com os concorrentes chineses, pois é realmente lucrativa. Na verdade, ela teve lucros de $1,5 bilhão no primeiro semestre deste ano. Esta é a empresa apoiada pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Como mencionado anteriormente, a NEL está no topo do mercado de troca de bateria, mas não é a única jogadora no jogo. Ela enfrenta a concorrência de outros players como a Tesla, por exemplo. A questão é que a abordagem da Tesla é diferente da NEL. Voltemos 10 anos. Nem muitos americanos se lembram, mas em 2013, a Tesla demonstrou uma troca de bateria em seu Model S. Na demonstração, a bateria do Model S foi trocada no mesmo tempo que levaria para abastecer em um posto de gasolina. Naquela época, parecia uma grande inovação que acabará de surgir, mas na verdade, ao longo do tempo, a ideia desapareceu. Um ano depois, Elon Musk disse que a Tesla estava um pouco atrasada na troca de bateria porque estava ocupada com outras questões. Ele acrescentou que a empresa esperava implementar isso nos próximos meses entre Los Angeles e São Francisco, mas depois passaram mais meses, e qualquer progresso praticamente parou.
A Tesla aparentemente construiu uma instalação de troca de bateria em Harris Ranch, Califórnia. Curiosamente, anos depois, um porta-voz da Tesla esclareceu a crença da Tesla de que o carregamento de carro elétrico é a melhor maneira de alimentar seus veículos, e que a troca de bateria está repleta de problemas e não é adequada para uso em larga escala. A Tesla está longe de ser a única crítica à troca de bateria. Outros críticos explicaram que o design das baterias de cada fabricante de veículos está profundamente vinculado às arquiteturas únicas dos veículos, o que significa que não há um sistema de troca de bateria que possa ser projetado como tamanho único para remoção e instalação fácil. Evidentemente, é muito mais complexo do que isso. Mesmo que fosse possível, você precisa ter em mente que cada estação precisaria armazenar e atender a milhares de baterias ao mesmo tempo. Quando você considera isso, pode ver como parece um pesadelo impraticável. Uma grande preocupação para muitos potenciais proprietários da Tesla é quão cedo e com que frequência eles precisarão substituir a bateria do carro elétrico. Cada bateria é diferente, algumas se degradam mais rapidamente do que outras, e algumas podem custar muito mais para substituir uma vez que atingem suas capacidades. Acredite ou não, a substituição da bateria do carro elétrico pode custar de 5 mil a 20 mil dólares, então você pode ver que é caro e a faixa de preço é bastante grande. Se você está se perguntando o que afeta a degradação do carro elétrico, isso também depende de vários fatores, como a forma como o carro elétrico foi carregado, em que tipo de ambiente foi dirigido, entre outros. Então, quantos anos duram as baterias da Tesla? Bem, você não é o primeiro a fazer essa pergunta, e não será o último. Em 2021, o relatório de impacto da Tesla afirmou que as baterias da empresa são projetadas para durar mais que o veículo, o que quer que isso signifique. A Tesla estima que um veículo seja descartado após aproximadamente 320 mil quilômetros nos Estados Unidos e aproximadamente 240 mil quilômetros na Europa. Então, a menos que você planeje dirigir seu Tesla por mais de 320 mil quilômetros, teoricamente você não precisa se preocupar. Mas aqui está a coisa interessante. As baterias da Tesla são cobertas pela garantia. É claro, a garantia depende do modelo, mas em geral, as baterias da Tesla são cobertas por 8 anos ou entre 160 mil quilômetros e 240 mil quilômetros. O que ocorrer primeiro? Isso me faz pensar, se a Tesla realmente quisesse cumprir sua afirmação de que a bateria durará mais que o carro, por que eles não oferecem a garantia por 320 mil quilômetros? De qualquer forma, a melhoria da bateria é algo que todos os fabricantes de carro elétrico se preocupam, porque a bateria é a parte mais pesada de um carro elétrico e também a parte mais cara. Em 2020, a Tesla introduziu um novo tipo de bateria conhecido como o pacote de bateria 4680. Este pacote pode armazenar até 5 vezes mais energia do que as gerações anteriores, talvez devido ao design de maior densidade e à química aprimorada. Segundo Elon Musk, as baterias 4680 também são muito mais baratas de serem produzidas. Atualmente, o pacote de bateria 4680 é produzido em Fremont, Califórnia, e está disponível em alguns carros modelo Y construídos no Texas, com mais por vir no futuro. Agora, me diga, qual é a sua opinião sobre a troca de bateria? Isso também está fazendo você considerar comprar um carro elétrico? Você acha que outros fabricantes de automóveis deveriam adotar o serviço de troca de bateria? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado pelo seu apoio.